Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu vou colocar uma discussão sobre alienação bem pequenininha, né? Feita pelo Ian Neves. A ideia aqui não é dizer se ele está certo, se está errado, é fazer uma comparação com o mundo socialista, já que ele vai fazer uma crítica à alienação no mundo capitalista. Beleza? Então, eu vou colocar o vídeo, ele tem 1 minuto, e aí depois eu entro com uma discussão sobre o que eu acho, né? Do que ele está falando, como é que a gente pode interpretar isso. Tudo que rodeia a gente foi criado pela classe trabalhadora, absolutamente tudo. Só que como que a classe que cria toda essa riqueza permanece na miséria? O Marx passou a vida inteira dele tentando entender isso. E um dos conceitos que ele aplica para entender essa dinâmica é o conceito da alienação. Ele utiliza esse conceito de alienação para descrever a separação entre o trabalhador e o mundo que ele mesmo cria. Pensa no seu trabalho. Agora pensa se na sua cabeça você trabalha para produzir alguma coisa ou você trabalha para ganhar salário, para ganhar dinheiro. No capitalismo a gente tem a impressão de que o objetivo final do trabalho humano é ganhar salário. A força de trabalho humana não é vista como algo capaz de criar alguma coisa. Ela é vista como algo a ser vendido. A própria capacidade de trabalhar parece algo que não nos pertence. Essa capacidade, no lugar de ser vista como um dom, é vista como uma maldição. A sua capacidade de trabalhar é o que faz você trabalhar que nem um condenado para conseguir sobreviver. Os elementos que nos tornam humanos, como a capacidade de criar algo, parece controlado por uma força externa. Nós somos alienados do produto do nosso trabalho, da nossa força de trabalho, de nós mesmos. E o que permite a manutenção dessa alienação é a propriedade privada dos meios de produção. Tudo que rodeia. Bem, então, ele faz uma discussão sobre o que é alienação a partir das ideias de Marx, né? Uma parte dessas ideias do Marx são discutidas nos manuscritos econômico-filosóficos, bem interessante, né? Que foram os manuscritos, na verdade, ele não tinha nem intenção de ser publicado isso, se eu não me engano, os manuscritos foram publicados em 32, depois, inclusive, da Revolução Russa, bem depois, né? Inclusive, tem um teórico marxista chamado Lukács, né? Que faz uma discussão da fetichização da mercadoria, né? Enfim, dessas questões de alienação, antes mesmo de saber desses textos do Marx. Isso é muito interessante, né? Porque ele, de 32, ele faz a discussão no História e Consciência de Classe de 1919. Então, 13 anos antes, né? Ele já estava fazendo uma discussão parecida que o Marx tinha feito, mas ninguém sabia até então. Beleza? Mas aqui a ideia é alienação, o trabalhador trabalha, o trabalho é uma maldição, ele não tem o fruto do trabalho, há uma separação dele com os objetos de trabalho, com o mundo que ele, né, acaba realizando. E aí, será que isso é um problema apenas do capitalismo? Será que no socialismo as pessoas trabalham com prazer? Será que no socialismo as pessoas elas trabalham sem pensar em produtividade? Será que no socialismo as pessoas quando trabalhavam, né, elas ficavam satisfeitas, já que elas faziam algo, né, que tinha uma geração dela própria, né, da transformação da natureza. Então, o homem que transforma a natureza, né, cria novas condições da sua própria existência. Era isso, uma coisa então que trazia uma libertação para ela. Ah, eu vou pegar, não vou pegar o cara de direito, vou pegar o jornal A Verdade. Tem um nome bem sugestivo, né? Que é o nome que se tinha do jornal do Partido Bolchevique, Pravda, né? Pravda significa a verdade. Enfim. E aí, no dia 28 de setembro de 2021, eles fizeram um artigo chamado Stakhanov, Herói do Trabalho Socialista. E aí, vamos falar um pouco de Stakhanov e vamos discutir sobre o que foi discutido no vídeo. É um artigo um pouco grande, né? Vamos pegar só a parte que nos interessa. Alexei Stakhanov, nesse momento, tinha 26 anos e estava imerso nesse contexto político de um trabalho que primava pelo conhecimento racional do processo produtivo com uso e domínio de máquinas. Sabia que os modelos primitivos que ainda prevaleciam nas minas de carvão não eram adequados ao socialismo. E, inspirado pelo avanço da industrialização, percebia que com o domínio da técnica moderna poderia se alavancar a produção de forma extraordinária. Foi assim que no dia 30 de agosto de 35, em um turno de 6 horas, ele extraiu um recorde de 102 toneladas de carvão. Quase 15 vezes a cota padrão de 7 toneladas por turno. Vamos lá.
texto do A Verdade está falando, né, de um cara bastante conhecido, né, que é Stakhanov, que virou um modelo do regime stalinista. Aí está dizendo, né, de que ele fez 15 vezes mais do que era a cota padrão. Então existia uma cota padrão. Eu, na universidade, eu tenho que fazer algumas coisas, senão eu posso ser punido. Eu posso chamar isso de cota padrão. Se eu não fizer o padrão, eu posso ser punido. Mas eu achava que no socialismo não existiria um cota padrão. Porque o trabalho tem a ver com o desenvolvimento humano. A superação dessa lógica produtiva, de que a pessoa tem que ganhar salário. Mas o que ele está dizendo aqui, que existe uma cota padrão. Mas imagina, a cota padrão era de 7 toneladas por turno. O Stakhanov, ele conseguiu fazer 102 toneladas. Imagina a cota padrão para onde foi, depois do Stakhanov. Mas aí ele continua no texto. Isso foi possível porque Stakhanov estava munido de conhecimento adquiridos em curso técnico e conseguiu substituir o seu instrumento de trabalho. Era um operador, usava britadeira em detrimento da tradicional picareta. Então ele criou uma produtividade. O capitalismo faz toda hora isso. E é isso que faz as pessoas perderem emprego. É a lógica da produtividade. Você entende? Quando surge algo mais produtivo, eu preciso de menos trabalhadores. Aí eu crio o quê? O desemprego justamente por isso. Ok? Era um operador, usava britadeira em detrimento da tradicional picareta, isso requeria muito expertise e força física do trabalhador. Bem, muita força física. Se ele sai de 7 toneladas para 102, pô, é evidente que precisa de muita força física. Né? Aí ele continua. Tem de vista que um instrumento pesava em média 15 quilos. Na picareta devia pesar, sei lá, 2 quilos, 1,5 kg. Então ele ficava com um negócio de 15 quilos para tirar 102 toneladas. Mas ele continua o texto. O exemplo do camarada Stakhanov foi publicado no Pravda e inspirou todos os trabalhadores. Nossa, que inspiração! Imagina, que inspiração! Ao invés de eu publicar 3 artigos, eu vou publicar 35. Ao invés de eu escrever um livro, eu vou publicar 85 livros. Que inspiração, né? Isso é socialismo, né? Fazer a pessoa produzir cada vez mais. Aí ele continua. Um mês depois, ele quebrou o próprio recorde, produzindo 227 toneladas em um turno. E foi homenageado com a capa da revista Time. Olha que legal. A Time gostou do Stakhanov. Por que será, né? Time é comunista? Ou será que eles perceberam que isso é bom, inclusive para o capitalismo? Então, o que a gente percebe? Essa lógica produtivista estava tanto no capitalismo, como está hoje, como estava no socialismo que eles defendem. Então, quando ele fala de alienação, quer dizer, esse cara não está alienado, o Stakhanov? Não, ele está pensando no socialismo, no bem do socialismo. Fazer produtividade, produzir cada vez mais, né? Atacar o meio ambiente, isso é socialismo. Mas se o Trump faz isso, aí é capitalismo. Aí não pode. Se detona o meio ambiente, aquecimento global, justamente por causa dessa lógica, né, produtivista em cima do meio ambiente, aí a gente condena. Mas quando a Stakhanov, que conseguia fazer isso, a gente fala, não, aí sim, é um cara do socialismo. Ele tinha produtividade, pensava no povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque parece que as lógicas do capital continuam, mesmo nas sociedades que se dizem pós-capitalistas. E quem diz isso? Não sou eu. Porque você fala, o Amir é um anarquista, ele é contra os socialistas. Não, quem diz isso é Istvan Mesaros, num livro que tem mais de 1000 páginas, chamado Para Além do Capital. O que ele vai discutir? Que existia capital dentro das sociedades socialistas. Por isso que é para além do capital. Você achar que a lógica do capital só está no capitalismo, você não está entendendo qual é essa lógica do capital.
Então, um marxista, que provavelmente eles não gostam, porque ele não é stalinista, ok? Apesar de viver na Hungria, né? Depois ele foi embora da Hungria, morou na Inglaterra, enfim, né? Ligado ao Lukács, enfim, a chamada Escola de Budapeste, né? Que, entre outras, tem até hoje, né? Pessoas importantes que vivem na Europa Ocidental. Mas, evidentemente, o que a gente está trazendo aqui? Será que não existia alienação nesse trabalho? Ele não recebia salário? A produtividade dele aumentou. Ele continuou recebendo o mesmo salário? Então, ele produzia lá 7 toneladas, começou a produzir 120 até 227. Ele continuou ganhando a mesma coisa? Quem que se apropriou disso? Quem que se apropriou desse trabalho dele? O Estado dos Trabalhadores? O Estado Popular Comunista? Então, percebemos o quê? A mesma lógica. Que é a lógica produtivista, que estava tanto lá no capitalismo, quanto está hoje no nosso capitalismo, quanto estava no socialismo na época do Estado. E provavelmente está hoje na China. Não é à toa que ela é uma enxurrada de produtos chineses no mundo. Por quê? Porque ela aumenta a produtividade. Né? Os salários são mais baixos e a produtividade é maior. E aí o que acontece? Uma pessoa lá, em vez de produzir um X número de produtos, ela produz X vezes 10, ganhando a mesma coisa. Aí não tem mais valia lá, aí não tem alienação, porque ela é socialismo. Então, a gente tem que tomar, né, um certo cuidado quando a gente vai ouvir falar sobre o que o Marx dizia. Por quê? O que o Marx dizia, quando foi tentado minimamente ser colocado em prática, e eu não estou dizendo que esses caras não eram marxistas, não sei o quê, ou que eram. Estou falando que eles falavam do Marx, entendeu? Então, não eram os anarquistas que colocavam lá na prática da Revolução Espanhola e diziam que era a favor do Marx. Eram eles. Então, eu não vou ficar vendo juízo de valor se eram ou não. É um problema dos marxistas que se resolvam. Ok? Mas, evidentemente, você está vendo que é a mesma lógica. Que é a lógica produtivista. Que é a lógica salarial. Com a diferença de que, na lógica capitalista, o Stakhanov provavelmente produziria 15 vezes mais, receberia o mesmo salário, e isso seria do patrão. E nesse Estado, ele produziria para o Estado burocrático, mas para algum Estado socialista, popular, e assim por diante, como acontece hoje na China, por exemplo. Então, sair dessa lógica do capital é muito difícil. Né? Porque a gente entende que a sociedade que a gente vive tem que ser uma sociedade de produção de mercadorias. Por quê? Porque é uma sociedade baseada no consumo de mercadorias. A gente precisa acabar com essa lógica de que a gente não tem que viver para o consumo de mercadorias. Você, o dia inteiro, está consumindo. Nas suas férias, você consome. Quando você trabalha, você consome. A gente acha que viver para consumir é a coisa mais normal do mundo. Mas não é isso. Agora, se você continua com um movimento que tem esse nível de produtividade de 7 toneladas a chegar no final, ele vai ganhar até o prêmio da revista Time, é óbvio, né? Vamos conhecer esses caras, os capitalistas devem ter pensado. Né? Até 227. Então, imagina, ele fazia 27 e foi para 227 toneladas. Isso significa que a gente está na mesma lógica capital. Entendeu? É evidente, com uma britadeira você faz muito mais do que fazia com uma pá. Mas a questão aqui não é se você fazia mais ou fazia menos. É se você, no mundo socialista, conseguia sair da lógica do capital. Para o Istvan Mesaros, não eu, você não conseguia sair. Por isso que ele escreveu um livro de mais de 1000 páginas chamado Para Além do Capital. Então, alienação existia nesse mundo socialista? Produtividade existia nesse mundo socialista? Ou esse mundo socialista era um mundo, né, que valorizava o trabalho, que valorizava a lógica, né, do homem, né, quando vai transformar a natureza e se transforma? E não no homem que trabalha como se fosse um escravo do dinheiro, e aqui um escravo do sistema. Então a gente tem que entender, né, para fazer essa discussão. Enfim, eu queria colocar esse vídeo
para a gente perceber como, às vezes, falar é fácil, e quando a gente mostra o que era a prática, a gente começa a ficar meio que surpreso, né? Já que a mesma lógica parece continuar existindo. Ok? Então é isso aí, um abraço a todos e todas.